Olá, irmãos, a graça e a paz. Tirei o dia para conversar com meu filho e ele me trouxe aqui nesse parque que tem uma vista fantástica. Nunca tinha estado aqui, mas está muito frio. Estou com a mão gelada. E continuando aquilo que nós compartilhamos ontem no nosso Pão da Vinha, sobre Jesus inaugurando o ministério dele no Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. A Escritura diz aqui em Mateus 5, verso 1: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Estou na tentação de Jesus, é capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Estou com uma Bíblia de celular que está no capítulo errado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aí ele começa então a tratar do Sermão da Montanha, como nós mencionamos, e aqui especificamente das bem-aventuranças. E nesse primeiro versículo, ele faz uma distinção muito clara, que havia naquele grupo, que era um grupo heterogêneo, multidão e discípulos. Muitos anos atrás, quando Deus começou a falar conosco sobre discipulado e sobre o efeito do discipulado, o tipo de gente que a gente queria ter na igreja e a possibilidade de ter uma igreja de discípulos e uma igreja de multidão, nós vimos claramente que havia uma distinção entre a qualidade da comunidade que a gente ia construir, edificar e a consequência disso na própria vida da comunidade em si mesmo. Nós podemos ser uma comunidade de discípulos e nós podemos ser uma comunidade de gente da multidão. Se você vir em outro momento, Jesus disse que a multidão seguia por duas coisas: por causa dos milagres que ele fazia e por causa do pão, da comida que ele dava. É interessante que essa motivação em se aproximar de Jesus é o que distingue a multidão, que faz distinção entre a multidão e os discípulos. Eu defino a distância que eu quero estar de Jesus. E normalmente multidão está atrás de resolver os seus próprios problemas, as suas próprias necessidades, satisfazer suas próprias expectativas. Eu construo expectativa para Deus preencher. E eu quero estar numa distância segura de Deus. Eu não quero ter tanto compromisso que tire a minha liberdade de fazer o que eu quero com a minha vida, com o meu tempo, com o meu dinheiro, estabelecendo as minhas próprias prioridades. Ou eu estabeleço que eu desejo, em primeiro lugar, fazer de Jesus o centro da minha vida. Se eu quero fazer de Jesus o centro da minha vida, eu vou ser discípulo. Para ser discípulo, isso fala de um estilo de vida em que Ele é Senhor. Então, está aqui então a grande questão. Jesus, como centro da minha vida, Ele tem o senhorio e o governo de todas as coisas, e Ele passa a ser a força central em torno de quem a minha vida orbita. Ou eu, na verdade, sou o centro da minha vida e Ele é apenas um detalhe, com muitos outros que orbitam ao redor do meu próprio ego. Então a questão de ser multidão e ser discípulo define tudo. E hoje em dia, o tipo de comunidade onde a gente participa e o tipo de amigos e de pessoas com quem nós nos relacionamos tem a ver com isso. Eu quero perguntar: você é amigo de outros que buscam em Jesus apenas a satisfação das suas necessidades e o cumprimento das suas expectativas? Ou você é alguém que de fato colocou toda a sua vida nas mãos de Jesus? O efeito e a consequência desse cristianismo vai ser crucial para definir
que tipo de pessoa, que tipo de vida, que tipo de família, que tipo de consequência você escolhe para si. E no começo aqui do ministério de Jesus, ele está inaugurando isso com dois grupos. É o grupo da multidão e é o grupo dos discípulos. Você vai ver que é o grupo da multidão que o crucifica. E é o grupo dos discípulos que também vai até o final com ele, inaugurando o livro de Atos e subvertem o Império Romano e balançam aquela geração inteira. E o chamado de Jesus é para que você seja de fato discípulo dele, que você seja de fato aquele que coloca o Senhor no centro de todas as